Os AirPods Pro ainda são os melhores fones de ouvido sem fio que eu já usei até hoje. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês se ainda vale a pena vocês investirem a sua grana em um AirPods Pro agora, né? Meados, quase final de 2022. Então se você quer saber minhas opiniões sobre esse foninho de ouvido muito do bacana, muito do legal, fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe. Como eu falei pra vocês, os AirPods Pro são os fones de ouvido mais úteis, mais interessantes, mais legais, com a melhor qualidade, talvez, que eu já utilizei aqui no decorrer do meu dia. Talvez os mais úteis não, porque faltam algumas coisas nesse fone de ouvido que eu vou falar pra vocês também, mas o que ele tem faz com que o que falta não seja tão importante assim. Lembrando que se você quiser adquirir os seus AirPods Pro ou qualquer outro dispositivo Apple em uma loja 100% da minha confiança, loja que eu trabalho há mais de 2 anos, pego todos os meus dispositivos Apple com eles há mais de 2 anos, pode entrar em contato com a Hello iPhone, que é a loja Apple parceiraça do meu canal. Você pode confiar também, os contatos vão estar aqui na descrição. E como eu falei pra vocês, pessoal, os AirPods Pro são os fones que, cara, eu mais me adaptei aí nesse tempo que eu venho testando tecnologia, desde o lançamento, né, dos AirPods Pro, são os fones que eu mais me adaptei. Como eu falei pra vocês, não são os fones que tem mais funções. Eu vou começar aqui falando pra vocês algumas funções que esse fone não tem. Por exemplo, não dá pra você aumentar ou diminuir o volume com os AirPods Pro. Na verdade, com nenhum AirPods, né? Talvez com os AirPods Max, que tem botão, porque a Apple não permite. A Apple não deixa, cara. Isso aí é meio paia, tá? Na minha opinião. A Apple deveria sim manter a possibilidade da gente aumentar, ou manter não, né? Colocar a possibilidade da gente aumentar ou diminuir o volume. Outras questões aqui negativas, a gente pode salientar que o preço não é um fone de ouvido barato. É verdade. Tá custando na média de R$ 1.500, acho que na Hello iPhone tá um pouco mais em conta, então você encontra assim fones de ouvido mais baratos, que talvez entreguem uma qualidade tão boa quanto. Mas você já não tem mais a integração do fone de ouvido para você que usa um iPhone. Galera, para quem usa iPhone, esse fone entrega muitas coisas interessantes, tá? Vou colocar ele aqui no meu ouvido logo, para vocês terem noção de qual é que é. Antes de colocar, vamos falar um pouquinho da case, né? Porque talvez vocês nunca tenham visto um vídeo dele, mas enfim. AirPods Pro tem essa case grandona, certo? Que é um pouquinho maior do que a case dos AirPods 3, por exemplo, certo? É um pouquinho maior, certo? Tem carregamento por indução, inclusive compatível com o MagSafe. Tem aquela tecnologia do Find My, então esse fone de ouvido funciona como se fosse uma AirTag da Apple. Ou seja, se você pegar esse fone de ouvido e colocar na sua mala, você consegue rastrear a sua mala. Então você não precisa ter uma AirTag para isso, tá? Basta você colocar ali e você vai estar rastreando o seu fone. Mas enfim, galera, vamos botar aqui no ouvido para eu falar de outras coisas aqui para vocês, tá? Primeiramente, o design dele aqui no ouvido fica muito bom, tá, pessoal? Realmente é um design da hora, é um design bonito. Eu acho muito bonito os AirPods Pro aqui, esse design, muito mais bonito do que os AirPods de primeira geração. Para mim, é o design mais legal de fones de ouvido, né? Inconfundível. E os AirPods 3 também vieram com essa, digamos assim, essa parada nesse estilo. O fone de ouvido você controla através do próprio rabinho dele, digamos assim, né? Da perninha. Então ele é sensível ao toque. Então se eu clico uma vez, ele dá um play ali na música, que tá tocando aqui embaixo, que é o Diamonds da Rihanna. Se eu clico de novo, ele pausa. Se ele tá tocando e eu tiro o fone de ouvido, ele pausa. Se eu coloco o fone de ouvido, ele volta a tocar, porque ele tem sensores aqui, isso é bem legal, certo? Se eu clico 2 vezes, por exemplo, ele vai avançar a faixa, vai para a próxima faixa. Se eu clico 3 vezes, ele retrocede, quer ver? Ó?
voltou pro Diamonds da Rihanna. Mas, como eu falei pra vocês, não dá pra aumentar ou diminuir o volume. Se eu apertar uma vez e segurar, por exemplo, ele vai entrar aqui, ó, no modo transparência. Agora eu tô ouvindo a minha voz como se fosse um metálicozinho, sabe? Ele pega os microfones, ele pega o áudio, joga nos microfones e eu consigo ouvir tudo. Tudo até melhor do que se ele tivesse desativado, porque ele já tem um cancelamento passivo. Se eu aperto mais uma vez e seguro, ele vai entrar aqui no modo desativado, certo? E se eu clico de novo, ele vai entrar aqui no modo cancelamento ativo de ruído. Se eu clico desse lado de cá e seguro, ele vai ativar a tal da Siri. Se você abaixa aqui e entra nas configurações do fone de ouvido em si, que fica aqui, ó, nessa barrinha, você consegue aumentar ou diminuir o volume. Se você clica, né, e segura, você tem duas opções muito interessantes. A opção de cancelamento ativo de ruído, que agora está no modo ambiente, como eu falei para vocês. Eu sinto a minha voz um pouco metálica, porque são os microfones jogando a minha voz para dentro do fone. Tem o desativado, que ele cancela já um pouco o ruído, porque, lembrando, é um fone de ouvido intra-auricular, então ele já tem um cancelamento aqui, ó, passivo, né, físico, digamos assim, e o cancelamento ativo de ruído, que aí você não escuta nada. André, mas nada quanto? Se passar um caminhão do seu lado, você vai ouvir ali um pouco o caminhão. Mas, por exemplo, aqui do lado tem a avenida, passa moto, passa tudo. E com ele ativado desse jeito, eu não consigo ouvir, tá? Então, ponto muito positivo. E do lado, desse lado aqui, nós temos o áudio espacial, que é outra parada muito louca, que eu clico aqui, ó, eu tenho o desativado, ou seja, não vai ter áudio espacial. Eu tenho o fixo, que é como se eu tivesse um áudio estéreo. É como se eu tivesse, não, o áudio fica estéreo, mas fixo, tá? Então, se eu me movimento, eu percebo que o áudio tá vindo de um lado ou do outro, ou eu posso ter o áudio espacial. Olha lá, ó, tá vendo? O áudio espacial, que é muito bacana, cara. Botei aqui, dei o play. O celular tá na minha frente, né? Se eu viro, o som vem daqui do meu lado direito. Se eu viro, vem do meu lado esquerdo. Se eu coloco pra cima, o áudio vem de cima. Obviamente o áudio não tá vindo de cima, mas ele emula como se o áudio tivesse vindo da região que a minha cabeça tá virada. Cara, isso aqui é muito legal. Essa gente inventa cada coisa. Eu não tinha testado ainda essa função, certo? Porque eu peguei agora esses AirPods Pro, certo? Eu tava utilizando os AirPods 3 pra testar e voltei com os AirPods Pro. É muito legal, cara. É muito bacana. Por isso eu acho que esse é o melhor fone que eu utilizei até então. Tem um problema de você não conseguir aumentar e diminuir o volume. Isso pra mim é um ponto negativo, certo? Tem a entrada Lightning, o que também é um ponto negativo, né? Você vai ter que utilizar um cabo Lightning e um cabo USB-C se você não tiver iPhone. Mas enfim, cara, é um fone de ouvido que a qualidade sonora é absurda. Os graves, olha isso. Eu tô ouvindo aqui o Diamonds da Rihanna aí. When beautiful like diamonds in the sky, I so high, so I lie, shining bright like a diamond. When beautiful like diamonds in the sky. Em termos de áudio, vocês devem ter gostado demais aí do meu cover. Mas em termos de áudio, é um fone que ainda é o melhor pra mim, pro meu tipo de usuário, para o tipo de som que eu gosto de ouvir, que é um som bem balanceado. Se você gosta daquele grave estourando a cabeça, aí já é outra pegada. Mas pro meu tipo de usuário, cara, é extremamente bacana, cara. Realmente é um fone de ouvido que, pô, talvez no próximo AirPods Pro, né, na próxima geração dos AirPods Pro, eu sinta que tenha vencido, digamos assim, mas até então os AirPods Pro são os melhores.